esteve ligada à comunicação social através da análise da informação que foi sendo publicada em relação a este acidente de Imbuzine e em 2005 aventurou-se na escrita, publicando o livro A Morte de Samora Machel. É um livro que veio trazer uma outra informação sobre este acontecimento e que até certo ponto diverge daquilo que é a opinião pública comum em relação à tragédia de Imbuzine. João Cabrita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Viemos até aqui a Namacha, a mais de 70 quilómetros, para poder o entrevistar. É com muito prazer. Gostava de perceber de si primeiro, João Cabrita, o que o levou a trazer esta outra informação sobre a morte de Samora Machel? Antes de mais, muito obrigado, Sr. Machado, por me ter convidado e agradeço à STV a honra de me ter incluído nesta série de reportagens. O interesse de Imbuzine, quer dizer, foi um acidente que se tornou um caso político e, portanto, isso se tornou o caso mais apaixonante e eu, por ter seguido todo aquele processo inicial da investigação, da polémica em torno do processo de investigação, nomeadamente da questão da forma como seriam extraídos os dados das caixas negras do avião e até a fase de elaboração do relatório e tudo, decidi que era oportuno, dado o contexto político que este acidente encerrou, que seria oportuno e interessante escrever sobre esse tema, uma vez que em Moçambique o tema nunca foi aprofundado, falava sempre na questão do acidente ter sido provocado por um aparelho falso, chamado radiofarol VOR falso, e falava-se também na implicação da África do Sul como causa fundamental deste acidente, mas não se aprofundava a questão dos factos desse acidente. Factos esses apurados pelas três partes e, portanto, eu tive acesso ao relatório da Comissão Nacional Comissão de Inquérito Sul-Africana, que é ao abrigo da lei da aviação, da Convenção de Chicago, que rege este tipo de acidentes. É o estado de ocorrência que institui a Comissão de Inquérito e é esse estado que publica o relatório da Comissão de Inquérito. Eu, portanto, tive acesso também ao relatório factual do acidente, que neste caso foi um relatório unânime, assinado pelos três países, e esse relatório factual só por si ilustra claramente o que é que se passou naquele voo do dia 19 de outubro de 86. Eu achei que esses pormenores, esses factos contidos no relatório, não eram do conhecimento geral em Moçambique. Muito bem, e trouxe aqui esses dois elementos, que são os dois relatórios, foram publicados ano após a tragédia de Imbuzine, que é o relatório factual e também o relatório da Comissão de Inquérito da parte sul-africana. Eu gostava que pudesse esclarecer o que distingue um relatório do outro, para podermos perceber melhor isto, daquilo que é a pesquisa que fez ao longo deste tempo. Portanto, ao abrigo da Convenção de Chicago, ou também conhecida por Convenção da ICAO, o estado de ocorrência de um acidente nomeia a Comissão de Inquérito. E de acordo com a Lei Sul-Africana da Aviação, o estado de ocorrência também nomeia uma equipe investigadora que vai ao terreno recolher todos os dados do acidente e é fundamental na elaboração desse relatório o conteúdo das caixas negras. O relatório factual, portanto, foi compilado pelos três países. Houve investigadores de Moçambique, da União Soviética e de África do Sul. Foi um relatório unânime, como eu disse há pouco, e que, no final, seria apresentado perante a Comissão de Inquérito Sul-Africana. Ao abrigo da Convenção de Chicago, Moçambique, como Estado de Registro da Aeronave, tinha o direito de nomear observadores para estarem presentes durante a fase de inquirição propriamente dita. O mesmo direito aplicou-se à União Soviética como Estado de fabrico da aeronave. Embora a Convenção de Chicago seja muito precisa nesse aspecto da nomeação de observadores, convém realçar que a Comissão de Inquérito Sul-Africana foi mais além dessa cláusula
e conferiu ao Estado moçambicano e à União Soviética o direito de nomearem não apenas observadores, mas também de apresentarem factos, de acarearem testemunhas perante essa comissão. Como é sabido, a União Soviética, no dia em que assinou o relatório factual, decidiu não integrar ou não participar nessa fase de inquirição. Moçambique, que inicialmente estava disposto a participar nessa fase de inquirição, acabou também por se retirar posteriormente à decisão da União Soviética. De qualquer forma, a Comissão de Inquérito do Estado de Ocorrência, a África do Sul, continuou com os trabalhos e publicou o relatório na versão preliminar que foi enviado a Moçambique e à União Soviética para que fizessem os comentários que achassem apropriados. E este relatório factual essencialmente visava trazer à superfície aquilo que foi, digamos, desde a comunicação até a navegação da aeronave, incluindo até o momento do despenhamento. Sim. Com recurso às caixas negras, uma das caixas negras é o gravador dos dados técnicos do voo. Com recurso a essa caixa negra, reconstituiu-se toda a trajetória do voo, o comportamento do voo no aspecto técnico. Outra caixa negra, que era o gravador da cabine de comando, permitiu extrair os últimos 30 minutos das conversas dentro da cabine. E também outro elemento importante foi a gravação das comunicações entre a torre de controle do aeroporto de Maputo e o avião. Portanto, isso tudo foi integrado no relatório factual. Isso per si dá uma importância maior a este relatório, até porque também foi fundamental para o relatório da Comissão de Inquérito da parte sul-africana. O que é que fundamentalmente este relatório trouxe em termos de informação sobre desde o processo de navegação, a rota, a comunicação entre a tripulação e também a torre de controle de Maputo? O que é que, de forma substancial, o que é que sobressai mais neste relatório? Tratando-se de um acidente, eles foram detectar exatamente quais teriam sido as causas desse acidente e detectaram inúmeras falhas naquele dia, tanto no voo de partida de Maputo para Mbala, como de regresso de Mbala para Maputo. Entre as falhas que detectaram é que não foi feito o plano de voo de Mbala para Maputo. Isso é uma questão obrigatória para qualquer voo. No voo de partida de Maputo para Mbala, o plano de voo foi feito cerca de 10 ou 15 minutos antes da partida. Isso constituiu uma violação do protocolo de voos presidenciais em vigor na então República Popular de Moçambique, que dizia que o plano de voo de um voo presidencial devia de ser feito com 24 horas de antecedência, pelo menos com 24 horas de antecedência, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi feito no momento da partida, ou momentos antes da partida. No voo de regresso portanto, é que é importante. A primeira falha técnica que detectaram foi que o avião não tinha combustível regulamentar para aquele voo. Os regulamentos da aviação. Isso em termos práticos significa o quê? Tinha combustível simplesmente a partir de Mbala até Maputo, e não para, se calhar, qualquer outra manobra, se calhar que fosse necessária, seja uma manobra de recurso, caso não fosse possível aterrar em Maputo. É isso? Sim, exatamente. O regulamento da aviação civil diz que um avião tem que ter combustível para chegar ao aeroporto de destino e, na eventualidade de surgir qualquer imprevisto, mau tempo, um temporal, por exemplo, um tsunami, que Maputo está à beira-mar, pode inundar a pista, por exemplo. Um terremoto corta a pista ao meio, ou uma colisão entre dois aviões que causa uma obstrução à pista que não pode ser utilizada. Seja quais forem os motivos de segurança, por exemplo, o avião tem que ter combustível para desviar para o chamado aeroporto alternante. E na altura, o aeroporto alternativo ao de Maputo era o da Beira. De acordo com o protocolo dos voos VIP, em vigor na República Popular de Moçambique, a Beira era sempre o aeroporto alternante. O que a Comissão
o que a equipa investigadora constatou, e a comissão de inquérito corroborou, foi que o avião não dispunha de combustível suficiente para desviar para a beira. Portanto, há uma expressão utilizada por investigadores de acidentes de aviação que diz que um acidente é sempre uma acumulação de erros. Portanto, o primeiro erro aqui detectado foi a questão do combustível, para além da falta do plano de voo, como eu referi há pouco. E, portanto, essa acumulação de erros, por vezes, tem efeito de bola de neve e vão influenciar, como neste caso, a tripulação a cometer outros erros. E um dos aspectos também que é mencionado neste relatório é que os pilotos não terão descansado no momento antes da partida de Mbala para Maputo. Isto também pode ser congregado dentro desta acumulação de erros neste voo particular? Bom, os erros começaram antes do início do voo e, portanto, pode, de facto, ter influenciado certos procedimentos no final do voo. A Comissão de Inquérito Sul-Africana evocou essa questão de que aquela tripulação excedeu as horas normais de serviço, que são 8 horas. Portanto, o avião partiu de Maputo às 7 da manhã, 7h10, mas já tinha acordado antes para estar no aeroporto às 7h10 e descolar, já tinha de ter acordado mais cedo, pelo menos 2 horas antes, para prepararem-se, para se dirigirem para o aeroporto, entrarem no avião, preparar o voo, etc. E, portanto, o avião regressou de Mbala às 18 horas de Moçambique. Já excedia essas horas e, portanto, durante o voo, excedeu esse tempo regulamentar de 8 horas. Um aspecto importante a referir que, de acordo com esse mesmo protocolo dos voos presidenciais, tinha de ter uma tripulação reforçada, quer dizer, tinha que ter 2 comandantes e um copiloto. Eu não sei exatamente qual era a necessidade de um segundo comandante, presumo que neste caso seria para substituir o comandante na eventualidade de ter excedido as 8 horas normais de trabalho. Não estou certo se essa era a razão para haver um segundo comandante, mas o certo é que aquele voo não teve o segundo comandante, portanto foi, chamemos assim, em violação do protocolo em vigor em Moçambique. E neste relatório dos factos, há um momento que é crucial, que é o momento antes do início da aterragem, ou se quisermos considerar, quando já começa a aterragem. Não sei se posso chamar também o momento da descida por aproximação. A verdade é que os pilotos conheciam muito bem, até pela experiência, pelas horas de voo que eles tinham, conheciam muito bem, se calhar, esta zona próxima da pista do Aeroporto Internacional de Maputo, mas há aqui vários elementos a considerar. Primeiro é a questão da falta de comunicação ou alguma negligência, se assim podemos considerar, na comunicação entre a tripulação e também a torre de controle de Maputo. Outro elemento fundamental é a forma como os pilotos, o piloto, o copiloto e o engenheiro de bordo também encaravam aquele momento que é tido como crucial quando se faz a aterragem do avião. Pelas comunicações que foram transcritas na transcrição feita das caixas negras, nota-se aqui uma conversa muito preocupante. Pode-nos ajudar a trazer esse elemento? Portanto, quando falou das comunicações entre a torre de controle e o avião, as comunicações começaram por ser normais quando o avião entrou no espaço aéreo moçambicano, cerca das 21 horas de Moçambique. Foram normais, eles forneceram indicações que deviam constar do plano de voo, como a hora de partida de Mbala, a previsão de chegada. Previsão de chegada, quando os passageiros levavam a bordo, que a bordo ia o número 1, que era o Presidente da República. Portanto, todos esses elementos deviam constar de um plano de voo. Portanto, foram fornecidos à Torre de Controle, a Torre de Controle anotou-os, forneceu o boletim meteorológico ao avião, válido para aquela altura, e também deu instruções, ou deu permissão para o avião iniciar a descida
em direção a Maputo, mas deixou claro, deixam até aos 3.000 pés de altitude ou quando tiverem as luzes da pista à vista. Este é um procedimento normal, de rotina, faz parte das cartas de navegação. Portanto, até aí tudo decorreu normalmente entre a torre de controle e o avião. Só mais tarde, quando surgiu uma complicação no momento da aproximação final, é que houve uma certa dificuldade de compreensão de ambas as partes sobre o que se passava naquele momento, nomeadamente as dificuldades em que a tripulação estava a ter em localizar a pista do aeroporto e que não foi bem entendida pela torre de controle. Isso gerou uma certa confusão. A dada altura, a torre de controle dá permissão para o avião aterrar numa pista que era o oposto daquela que inicialmente havia sido planeada pelo comandante. Ele queria fazer uma aterragem por aproximação direta à pista 23, que é a pista quem vem, por exemplo, do norte de Moçambique, é aquela que temos à nossa frente, né? E a dada altura, a torre de controle dá autorização para o avião aterrar na pista 05, que é, portanto, do lado oposto. Isso gera uma confusão, até leva o comandante a perguntar que pista é essa? Eu estou com a intenção de aterrar na pista 23. Portanto, há esse número de pontos assim um bocado confusos nessa fase, de facto. Depois, também, 8 minutos antes, há uma manobra que é feita, há um desvio que é feito do avião que é estranha. É estranho esse desvio, porque até se acontece 8 minutos antes do previsto, significa em si que não é algo que pode se encarar como normal. Estamos já no momento em que a tripulação recebe a comunicação de um VOR que é comumente considerado o VOR falso. Bom, não é a questão de receber a comunicação. As pessoas às vezes têm a ideia de que o avião é atraído por um VOR. Não, o VOR existe, está lá. Os tripulantes, ou neste caso o comandante ou o copiloto, sintoniza a frequência do VOR que pretende seguir. Portanto, é por iniciativa dos pilotos que o avião segue em direção ao VOR, não é que o avião seja atraído. De facto, essa volta prematura à direita foi 8 minutos antes da hora prevista, o que levou o comandante a questionar a razão daquela volta, porque ele, segundos antes, o navegador tinha dito: estamos a 100 km de Maputo. Ora, a volta que o piloto tem de efetuar à direita, em direção à pista, é feita a metade dessa distância, mais ou menos. Portanto, o piloto ficou assim um bocado, o comandante ficou um bocado surpreso pelo facto dessa volta estar a ser efetuada ao dobro da distância, sensivelmente, a 100 km, portanto. E o navegador diz: não, o VOR indica essa direção. Portanto, alguém dentro da cabine sintonizou a frequência de um VOR. Isso é indiscutível, que o avião orientou-se por um VOR. Agora surge a questão do VOR falso, como acabou de referir. Isso é uma especulação, porque não há indícios claros de que se tratava de um VOR falso. A teoria do VOR falso, avançada pela parte soviética, é que era um VOR falso a transmitir na mesma frequência da estação VOR do aeroporto de Maputo. Mas isso, como eu disse, é uma pura especulação, porque não há provas concretas. Se os tripulantes, nomeadamente se o comandante do avião tivesse cumprido com os procedimentos regulamentares de uma descida, em que ele tem de proceder à verificação das listas, quer dizer, nomeadamente há uma lista que consta para a descida, uma lista para a aproximação à pista, uma lista para a aterragem, até o momento em que o avião estaciona na placa da terminal, é todo um processo que tem que ser cumprido, não é? Nesta fase de descida, em que o comandante tinha por obrigação regulamentar de verificar todos os instrumentos de bordo, incluindo os receptores VOR, o procedimento é feito em voz alta, portanto fica gravada na caixa negra da cabine. O piloto pergunta, por exemplo, o altímetro barométrico, pergunta o receptor VOR número 1, o receptor VOR número 2. O copiloto, que está sentado à direita do comandante, olha para os instrumentos, verifica se aquela frequência é a pretendida para a aterragem no aeroporto de Maputo e diz em voz alta: verificado. E mais,
o copiloto tem os auscultadores em sintonia com a estação VOR do aeroporto, que regularmente está a transmitir um indicador da estação VOR. Tal como a Rádio Moçambique regularmente transmite o anúncio daqui, transmite a Rádio Moçambique na onda média, onda curta. Também a estação VOR do aeroporto de Maputo transmite um indicador, mas em código Morse correspondentes a um indicador correspondente às letras VMA, portanto, VOR Maputo. Os pilotos, os tripulantes, estão treinados na linguagem Morse. Neste caso, o copiloto teria de ouvir o sinal transmitido pela estação VOR de Maputo em código Morse, e aí era mais uma prova de que ele estava em sintonia com o VOR de Maputo. Quando os investigadores foram fazer a escuta da gravação da cabine, uma das caixas negras, portanto, verificaram uma coisa muito simples, é que o comandante não cumpriu com esse regulamento obrigatório de rotina de qualquer voo, seja de dia ou de noite, faça sol ou chuva, ele tem de cumprir sempre com aquele procedimento, que é a verificação das listas. Ele não verificou qual a frequência que estava selecionada no receptor VOR do avião. O copiloto, em vez de estar em sintonia com a estação VOR de Maputo para ouvir o indicador em código Morse, estava a escutar desde as 21 horas até ao momento de colisão, às 21 horas e 25 minutos, hora de Moçambique. Estava em sintonia com uma estação de rádio da União Soviética através do rádio de alta frequência de bordo. Às 21 horas estava a transmitir um noticiário e depois seguiu-se um programa musical. Tudo isto ficou gravado nessa caixa negra, portanto, da gravação da conversa dentro da cabine do avião. Por isso é que eu digo, quando se fala na existência de um VOR falso, estamos a especular, ou eu não, quer dizer, quem avança com essa teoria está a especular porque não sabe ao certo qual foi a frequência selecionada no receptor VOR do avião, nem tampouco o copiloto obteve a confirmação através do sinal transmitido pela estação VOR de Maputo. A verdade é que há um VOR, que é o VOR de Matsapa, que tem uma frequência muito próxima com a da torre de controle do aeroporto de Maputo. Terá sido este VOR que estabeleceu esta comunicação com o pessoal da tripulação? Sim, essa é a opinião expressa pela Comissão de Inquérito Sul-Africana e também pela equipe investigadora sul-africana. Quando eles detectaram a célebre frase "o VOR indica essa direção", isso já foi depois de ter sido feita a transcrição e tradução do conteúdo dessa caixa negra em Moscou. Quando o investigador-chefe da parte sul-africana regressou à África do Sul, ele entregou a gravação e a transcrição e também a tradução aos laboratórios competentes da África do Sul para verificarem se estava tudo em condições. Foram os laboratórios da África do Sul que detectaram uma falha na transcrição. Portanto, foi essa frase que eles detectaram. E em conversa com as delegações dos três países, em discussões de uma reunião em Joanesburgo, em janeiro, acho que foi em princípio de janeiro ou finais de dezembro de 86, eu tenho as datas anotadas, a parte sul-africana disse: a única explicação que nós vemos para esta volta prematura à direita é que este avião sintonizou por engano, ou então alguém, o piloto, ou o comandante ou o copiloto, por uma questão de orientação, sintonizou temporariamente a frequência do VOR de Matsapa para estabelecer a posição em que se encontrava. E como no sistema soviético da tripulação, quem navega o avião é o navegador, quando foi selecionada a frequência VOR no receptor, ou por engano, dada a proximidade das frequências entre Matsapa e Maputo. Matsapa, se não me engano, é só uma questão de referência, o VOR de Matsapa tem a frequência de 112.3 MHz, o VOR de Maputo tem a frequência de 112.7, portanto é apenas a diferença do decimal 3 e 7. Segundo a Comissão de Inquérito Sul-Africana, no relatório que apresentou, o algarismo do alfabeto russo, o 3 e o 7 é muito semelhante. Pode ser que, devido à fraca iluminação dentro da cabine e também ao facto do receptor VOR não ser iluminado,
que a pessoa que sintonizou a frequência poderá ter feito o erro de selecionar o decimal errado e o avião seguiu na direção errada. Portanto, aqui, novamente, a importância da tal verificação das listas. Não foi feita a verificação, o comandante, aliás, o navegador efetuou a manobra à direita, assim o prova o comandante que perguntou, estamos a virar, quer dizer, ele virou sem permissão do comandante. Se calhar até seja importante para o telespectador perceber melhor este lado. Em aviação civil, não se pode dar o luxo de considerar os anos de voo, ou se podemos considerar assim a experiência. Tudo é feito dentro de procedimentos escritos em que o pessoal da tripulação tem que fazer toda a verificação, o chamado checklist, em que quando se trata, por exemplo, de uma aterragem, é preciso ver o procedimento 1 até, se calhar, o procedimento 10, 20, ou por aí. Não sou especialista na área de navegação, mas em conversa com pessoas entendidas na matérias, deu a perceber que, de facto, este elemento é fundamental e, de acordo com aquilo que foi esta investigação dos factos, não houve verificação dos procedimentos e isso está documentado de acordo com o que João Cabrita está aqui a explicar. E há um outro momento também que é tido como crasso. Para além do fato de um dos integrantes da tripulação, naquela altura, estar ligado a uma estação de rádio e também não ter havido este checklist, a verdade é que também foi encontrado dentro das comunicações uma conversa banal, em que até havia uma discussão, entre aspas, na divisão de refrigerantes e bebidas. Isso está documentado também. Sim, isso ficou gravado numa das caixas negras, portanto, o gravador da cabine do avião. Precisamente segundos depois do avião ter efetuado a tal volta prematura à direita, há a fase da encomenda de bebidas para os tripulantes levarem para casa. Portanto, isso numa fase crucial do voo, que exige que tudo o que se discuta dentro de uma cabine de voo é apenas e somente relacionado com os preparativos de uma descida e de uma aterragem. É o que na gíria da aviação é conhecido por cockpit ou cabine estéril. Em inglês é sterile cockpit. Quer dizer, passa a vigorar dentro da cabine um ambiente esterilizado, chamemos-lhe assim, em que nada se fala a não ser de assuntos relacionados com os preparativos para uma descida e uma aproximação e aterragem no aeroporto. E por se tratar também de um voo VIP, em que levava o número 1, como é comumente usado na linguagem de aviação civil, que é o chefe de Estado, havia uma necessidade redobrada da parte da tripulação de concentração naquele momento da aterragem. Eu não posso comentar se pelo facto de ser um voo com um presidente a bordo, o comportamento tem que ser reforçado. Eu creio pessoalmente que o comportamento é apenas um. O avião é o mesmo, a aterragem e os procedimentos são os mesmos, as precauções continuam também a ser as mesmas. Não posso comentar, talvez um piloto é que possa ser a pessoa indicada a explicar ou a esclarecer se de facto, pelo facto de ser um voo VIP, esse tipo de procedimento tem que ser mais rigoroso. Pessoalmente, uma opinião apenas pessoal, eu acho que o procedimento é o mesmo, as regras são as mesmas, não é? Mas voltando à questão que me falou há pouco do VOR de Matsapa, como eu estava a dizer, quando foi descoberta essa frase e os sul-africanos levantaram a hipótese do avião ter seguido em direção a Matsapa, dada a proximidade das frequências, a possibilidade de erro, dado o facto da trajetória do voo ser em direção a Matsapa, se o avião não tivesse descido e colidido em Mbuzini, ele iria dar a Matsapa. Isso de acordo com a reconstituição da trajetória de voo, com base numa das caixas negras, que é o gravador de dados técnicos de voo. Disse-me a mim o investigador-chefe da parte sul-africana, o Sr. René van Zyl, que os colegas dele soviéticos, portanto a delegação da equipe soviética, acharam plausível essa hipótese do VOR de Matsapa ter sido o VOR sintonizado
ou por engano, ou por uma questão de orientação. Mas quando se aperceberam de que Matsapa não era na África do Sul, mas o aeroporto internacional da Suaziana, aí disse-me o Sr. René Van Zyl que a parte soviética recuou e passou então a insistir na tese do voo falso. E é essa tese de voo falso que João Cabrita não concorda, discorda abertamente dessa teoria. Bom, 30 anos depois. Eu não sou piloto, mas eu, baseando-me na explicação dada por pilotos com quem eu tenho conversado, por controladores de tráfego aéreo e também naquilo que vem no relatório da Comissão de Inquérito, que é um relatório assinado por 6 pessoas, 3 sul-africanas, incluindo o presidente da Comissão de Inquérito, e também 3 individualidades estrangeiras com uma grande reputação na área da aviação e na investigação. Portanto, eu aceito, concordo com essa explicação que eles deram, porque, embora não seja piloto, não é? Eu concluí, depois de muita leitura do relatório e de outra documentação, de muitas conversas com pilotos, que quem quisesse provocar o acidente de Mbuzini com recurso a um voo falso estava condenado ao fracasso. Quer dizer, o plano ou a suposta conspiração para provocar o acidente por esse meio seria descoberta, seria posta a descoberto. Portanto, seria inútil provocar este acidente. Porquê? Porque o avião, para aterrar no aeroporto, tem de cumprir com procedimentos muito específicos. Como disse há pouco, a torre de controle de Maputo deu instruções claras à tripulação. Os senhores deixam, mas ao chegarem aos 3.000 pés, parem com a descida e só deixem quando tiverem as luzes da pista à vista. Isso, aliás, como eu disse, está nas cartas de navegação. Portanto, o avião é desviado por um VOR. A determinada altura, a tripulação, 6 minutos depois dessa volta à direita, o comandante do voo detecta uma anomalia. Ele não tem as luzes da pista à vista. Portanto, ele não pode descer dos 3.000 pés. Portanto, isso deu-se 4 minutos antes da colisão. Portanto, 4 minutos é um tempo bastante largo em termos de um voo, em termos de reflexo, em termos de tomada de decisões dentro de uma cabine de um avião. Portanto, o piloto tomou consciência de uma anomalia e, por isso, não podia descer. Não podia, porque ao descer dos 3.000 pés, ele vai necessitar de interceptar um outro aparelho, que é o ILS, que é o Sistema de Aterragem por Instrumentos. É um aparelho que é constituído, tem 2 componentes. Uma é a ladeira do ILS, que o avião vai interceptar aos 1.700 pés, isto no caso do aeroporto de Maputo. Está nas cartas de navegação. Essa intercepção, portanto, faz-se aos 1.700 pés e ele desce e com a orientação da outra componente do ILS, que é o localizador, os pilotos obtêm nos instrumentos, num dos mostradores do avião, que está no painel dos instrumentos, ele obtém o eixo da pista de Maputo, onde vai aterrar. Ora bem, se formos ler a transcrição da gravação dentro da cabine, como eu disse há pouco, 6 minutos depois o piloto não tem as luzes, portanto não pode descer. Segundos depois ele diz que não tem o ILS, portanto ele não pode interceptar o ILS, porque não existe ILS. Não existe porque ele está fora do raio de ação do ILS de Maputo. O avião está sintonizado no ILS de Maputo, mas está fora do raio de ação do ILS de Maputo. Portanto, ele não tem desses elementos fundamentais para efetuar uma aterragem, portanto não pode aterrar. Está descoberta a suposta tentativa de sabotagem do voo. Por isso é que eu sou forçado a concordar com a opinião da Comissão de Inquérito Sul-Africana, que o VOR não foi a causa do acidente de Mbuzini, que quem tentasse provocar um acidente com o recurso a um VOR seria uma tentativa inútil, porque seria descoberta, como aliás está demonstrado na transcrição da conversa dentro do avião, e portanto a causa foi outra, foi que o avião violou as instruções da torre de controle, violou a carta de navegação, descendo abaixo dos 3.000 pés, sem ter as luzes da pista, continua a descer sem ter o ILS, e ao ser acionado o sinal do alarme do aviso de proximidade do terreno, ele ignorou esse sinal e continua com a descida, e aí deu-se a colisão. Portanto, eu
pessoalmente, eu concordo com essa versão do acidente, das causas do acidente, e ponho de lado a tese de Vorfalse, porque, como disse, começa por ser uma tese fundamentada numa especulação. João Cabrita, antes mesmo de irmos ao intervalo, eu gostava de fazer uma questão. Atendendo esta soma de erros da parte da tripulação, isso de acordo com aquilo que foi a escuta das caixas negras, de uma das caixas negras, e as horas de voo ou a experiência que esta tripulação tinha, este acidente foi premeditado, foi um mero acidente, interessava a alguma parte este acidente? O que é que consegue concluir 30 anos depois deste acontecimento? Bom, eu tenho lido muitas versões, já li que a tripulação tinha sido envenenada ou drogada, ou que tinha... Já vi no livro do senhor Jacinto Veloso a dizer que alguém entrou no avião enquanto ele esteve estacionado em Bali, que terá inutilizado o radar ou colocado um aparelho qualquer dentro da cabine para provocar o acidente. Ora bem, o senhor Jacinto Veloso é membro da comissão de inquérito, devia saber melhor do que ninguém que os instrumentos do avião, segundo o parecer das 3 equipes que assinaram o relatório factual do acidente, todos os instrumentos de bordo funcionaram normalmente. Portanto, o radar não foi inutilizado, como alega o senhor Major-General Jacinto Veloso no livro que publicou, em que faz a referência ao acidente de Muzini. Portanto, há várias versões de que a KGB teria até provocado o acidente, por Samora Machel ter se desviado da linha soviética e ter estabelecido relações com os Estados Unidos um ano antes, em 85, ele esteve nos Estados Unidos. Eu tenho, no novo livro que eu vou publicar, eu tenho um capítulo em que aprofundo a questão das relações entre Moçambique e a União Soviética. Como sabem, em 86 há um novo dirigente da União Soviética, que é o Mikhail Gorbachev, e ele dá início a um processo de reformas económicas, fundamentalmente, porque ele tem consciência de que o país tem de seguir uma via diferente, porque economicamente o país estava mesmo numa fase crítica. E ele pretende alcançar esse objetivo mediante a normalização das relações com os Estados Unidos em particular. Portanto, não faz sentido alegar que Samora Machel teria sido assassinado por ordens da KGB por estar a estabelecer relações com os Estados Unidos, quando o próprio Gorbachev pretende estabelecer relações com os Estados Unidos como forma de acabar com a corrida ao armamento, porque isso envolvia custos económicos fabulosos e que estava a debilitar a economia soviética. Portanto, nesse capítulo, eu excluo por completo essa hipótese. Eu considero que foi, infelizmente, mais um caso de um acidente devido ao que na terminologia da ICAO se designa de fatores humanos, por outras palavras, erros humanos. Erros que acontecem independentemente do número de horas de voo. Isso está provado que não tem qualquer influência o facto de um piloto ter mais ou menos horas de voo, porque eles são, acima de tudo, seres humanos e os seres humanos erram. Muito bem, saímos para um breve intervalo. Voltamos já e na segunda parte vamos olhar para a questão do relatório da Comissão de Inquérito Sul-Africano e alguns elementos que João Cabrita traz novos e que vão constar da segunda edição do livro sobre a morte de Samora Machel, que vai publicar próximo ano, de acordo com as previsões. Não sai daí e até já. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias.
stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta a este espaço de entrevista alusivo aos 30 anos da morte de Samora Machel, e aqui fundamentalmente estamos a olhar para a tragédia de Mbuzini, que se deu a 19 de outubro de 1986. Estamos a conversa com João Cabrita, que é um investigador que desde aquela altura tem se envolvido de forma ativa na busca de informações e também da verdade material sobre este acontecimento. E vamos olhar agora para a comissão de inquérito que foi constituída logo depois deste acidente pelo país em que ocorreu o acidente, que é a África do Sul. E nessa altura o contexto era mesmo do apartheid. A África do Sul solicitou imediatamente apoio à ICAO e também à Inglaterra e aos Estados Unidos da América, através do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos. E da parte da Inglaterra, a resposta foi mesmo aberta, que a Inglaterra não estava interessada em colaborar ou em fazer parte dessa investigação, mas também os Estados Unidos da América inicialmente não se mostraram abertos para fazer parte desta investigação. E isso gerou uma interpretação da parte até de Moçambique, de dirigentes que consideraram este elemento como sendo a prova de que poderia haver um certo envolvimento, uma certa conspiração da parte dos Estados Unidos da América neste acidente de Mbuzini. João Cabrita, este relatório da Comissão de Inquérito sul-africana, o que é que nos pode trazer em termos de elementos para ajudar a perceber e também da informação que tem, esta nova informação que tem junto dos Estados Unidos da América? O que é que terá levado à não colaboração inicialmente para a investigação do caso Mbuzini? Eu, tal como referi na primeira edição do meu livro, eu interpretei a recusa dos Estados Unidos e da Inglaterra em prestar apoio, ajuda aos sul-africanos nesta investigação, pelo facto de eles não quererem aparecer em público como estando a servir um regime do apartheid, que era um regime condenado, justamente numa altura em que já estava em marcha toda uma campanha a apontar o dedo à África do Sul como responsável deste acidente. E depois há uma interpretação da parte de dirigentes nacionais em relação a esta não colaboração e fala-se dessa possível conspiração. Por exemplo, Sérgio Vieira tem uma leitura pessoal em relação a esse posicionamento dos Estados Unidos da América, em que diz que há leituras diplomáticas que podem ser feitas. Não quero aqui citar taxativamente as palavras de Sérgio Vieira, mas tem a memória dessa intervenção. O que é que lhe parece? Sim, essa leitura diplomática, a única leitura diplomática que o Sr. Sérgio Vieira fez relacionada com essa posição dos Estados Unidos e da Inglaterra em não prestar a colaboração pretendida pelos sul-africanos, é uma leitura precipitada. Como sabe, nos Estados Unidos existe uma lei de liberdade de informação. Ao abrigo dessa lei e no âmbito dos preparativos da segunda edição do meu livro, eu solicitei a divulgação de documentos do Departamento de Estado, cobrindo o período que vai de 20 de outubro de 86, portanto o dia a seguir ao acidente, até meados de
de 87, portanto, julho de 87, que foi o mês em que a Comissão de Inquérito divulgou o relatório final sobre o acidente, o relatório sul-africano. Da leitura que eu fiz desses documentos abrangendo esse período, eu posso concluir, como disse há pouco, que o Sr. Sérgio Vieira fez uma leitura apressada, precipitada. Não há nada nos documentos que indique uma conspiração, como ele diz, dos Estados Unidos neste acidente. Se bem que ele diga e frise que esse suposto envolvimento dos sul-africanos, dos Estados Unidos e da Inglaterra no acidente de Buzina seja de forma indireta. Isto é, segundo o Sr. Sérgio Vieira, os Estados Unidos e também possivelmente a Inglaterra, ele não esclarece qual dos países isso. Teria fornecido à África do Sul ou Israel o célebre aparelho que provocou o desvio do avião. Ora bem, aqui é mais o caso de erro de formatória de qualquer investigador. Um investigador tem de cumprir com uma regra fundamental, elementar, que é não permitir que a percepção que ele tem de uma determinada realidade interfira com os factos. O Sr. Sérgio Vieira, antes de estar na posse dos factos, já estava a tirar ilações precipitadas, como disse há pouco. Para situar, essas declarações surgem quantos dias depois do acidente de Mbuzine? As declarações do Sr. Sérgio Vieira, ou a leitura diplomática que ele faz, surgiu depois do embaixador americano aqui em Maputo e também o embaixador britânico em Maputo terem abordado o Sr. Sérgio Vieira a informar que não estavam interessados em participar nas investigações. Essa abordagem foi feita, segundo depreendo da leitura desses documentos, no dia 23 de outubro de 86. Eu acho extraordinário que o Sr. Sérgio Vieira, 4 dias depois do acidente, quando os factos do acidente, nomeadamente os que estão contidos nas caixas negras, não haviam sequer sido extraídos, nem sequer havia sido alcançado o acordo quanto à forma como seria feita a leitura desses dados das caixas negras. Já ele se sente à vontade para afirmar que o acidente teria sido provocado por um misterioso aparelho que ele não sabe exatamente o que é. Ora, a leitura desses documentos fornece uma outra perspectiva. Porque é que os Estados Unidos não quiseram inicialmente participar nessa investigação? Eles, de facto, essa abordagem é confirmada nos documentos, mas no dia 25 de outubro de 86, a Embaixada Americana em Pretória envia um telegrama ao Departamento de Estado a recomendar que os Estados Unidos devem participar nas investigações. E participar já, imediatamente. E diz esse telegrama de 25 de outubro que não devemos aguardar por mais tempo, porque, caso contrário, eu estou a citar, a União Soviética vai viciar os dados do acidente e depois será difícil aos Estados Unidos provar o que não está envolvido neste caso, porque este acidente, segundo este telegrama, reúne todas as características de mais um caso de uma vítima do capitalismo. E nós vamos ser acusados de ter provocado este acidente. Isso é o telegrama, como eu acabei de referir, da Embaixada Americana em Pretória, do dia 25 de outubro. E, de facto, isso veio a acontecer. Houve aqui o jornal Notícias em Maputo publicou uma notícia da agência de notícias Novosti, em que abertamente implicava os Estados Unidos no acidente. Portanto, em face desta recomendação feita pela Embaixada Americana em Pretória, que também tem o cuidado de dizer que nós vamos participar nestas investigações não para servir os interesses da África do Sul, porque não devemos nada à África do Sul, mas para servir apenas os nossos interesses, dos Estados Unidos. Portanto, os interesses deles é proteger a imagem dele de uma eventual campanha de desinformação que efetivamente veio a ter lugar. E, portanto, depois deste telegrama, há um outro telegrama do dia 31 de outubro que o Departamento de Estado decide iniciar diligências para uma participação nas investigações. O que é interessante é que um outro telegrama de 19 de novembro de 86, portanto, já depois dos 3 países terem assinado o acordo em Maputo sobre a forma como seria feita a leitura das caixas negras, o secretário de Estado envia um telegrama ao embaixador em Maputo para informar o governo moçambicano que, em conformidade com um pedido feito pelo governo da República Popular de Moçambique,
os Estados Unidos disponibilizam um investigador para participar nas investigações. E têm o cuidado de sempre realçar, aliás, é sempre o aspecto dominante na posição dos americanos. Eles não querem aparecer como estando ao lado apenas dos sul-africanos. Eles querem prestar ajuda aos 3 países. E, portanto, é isto que vem nesse telegrama de 19 de outubro. Isto levanta-me uma questão muito interessante. É que o Sr. Sérgio Vieira, até hoje, em artigos publicados na imprensa, até mesmo em declarações na estação STV, ele tem omitido este pormenor do envolvimento efetivo dos Estados Unidos nas investigações. Acredita que tenha conhecimento destas correspondências? Isto é que é a minha questão. Sendo o Sr. Sérgio Vieira membro da Comissão Nacional de Inquérito, à altura destes factos, isto decorre em outubro e novembro de 86. E a par disso, sendo ele membro do Governo da República Popular de Moçambique, era Ministro da Segurança, será que o Sr. Sérgio Vieira não tinha conhecimento destas diligências? Se me permita, também posso fazer uma leitura daquilo que o Sr. Sérgio Vieira escreve, da posição que ele assume e da postura que ele defende. É que esta omissão deste pormenor, do envolvimento direto dos Estados Unidos nas investigações, aliás, eu diria que não é omissão, isto é uma ocultação de provas. Na minha opinião, isto serve apenas de um propósito, de dar consistência à tese do voto falso que ele defende desde o princípio do acidente. Mesmo a propósito dessa questão do voto falso, sem querer mesmo recuar, a verdade é que há um posicionamento também da parte soviética de um ministro que dias depois do acidente sai publicamente a falar sobre o acontecimento, mesmo antes da leitura das caixas negras, e arrola uma série de hipóteses que poderiam ter sido a causa do acidente, menos o erro humano. Exato, foi... No caso vertente, o que é que estaria por detrás deste posicionamento? Isto é uma opinião pessoal que eu defendi na primeira edição do meu livro e que vem ser corroborado nesses telegramas que eu obtive do Departamento de Estado há poucos meses. Que, na minha opinião, a União Soviética percebeu-se de que se tratou de mais um acidente causado por fatores que são bem documentados e que, bem documentados na gravação das comunicações entre a torre de controle e o avião. Era claro já aí saber que se tratava de uma falha, mas de qualquer forma eu creio que a União Soviética pretendeu distanciar-se do aspecto de erro da tripulação e, portanto, excluiu logo de princípio... Entendendo que a tripulação era soviética. Atendendo que era uma tripulação soviética fornecida ao Estado moçambicano para pilotar o chefe de Estado. Eu creio que isso foi o fator que determinou a posição tomada logo de início pela parte soviética de não admitir a possibilidade de erro. E, como disse há pouco, isso foi feito, essa declaração do vice-ministro foi feita no dia 12 de novembro, portanto, antes do acordo sobre a forma como seriam extraídos os dados das caixas negras. E o fato de passarem 30 anos da tragédia de Imbuzine e ainda continuarmos neste emaranhado de ditos por não ditos, o que é que estaria por detrás desta situação toda? Eu, na primeira... Atendendo que existem esses documentos que faz referência, que aliás são a base da nossa entrevista, são documentos que acredita-se que tenham sido partilhados com também a Comissão Nacional de Inquérito. Por que é que então ainda continuamos com esta informação que não é muito consistente? Eu, na primeira edição do livro, apresentei duas hipóteses para esta postura do governo moçambicano em não aceitar os resultados da Comissão de Inquérito. Foi primeiro para enquadrar o acidente no contexto da luta contra o apartheid. Era mais um caso, mais um crime do apartheid. Portanto, integrando este acidente, iriam manchar ainda mais a imagem do regime do apartheid. Outro fator que eu levantei como hipótese para essa postura do governo moçambicano foi proteger a imagem da União Soviética numa situação embaraçosa em que se encontrava. Como acabou de referir, era uma tripulação fornecida pela União Soviética para pilotar o chefe de Estado e que acaba por causar a morte do chefe de Estado devido
aos tais fatores humanos. Eu hoje, depois de ler muito e depois de analisar esses documentos, eu cheguei também a uma outra conclusão. Talvez a razão principal para esta postura do governo moçambicano foi que, se o Estado moçambicano publicamente viesse reconhecer os resultados da comissão de inquérito, ele iria entrar em choque com a União Soviética, que desde o princípio defende a tese de sabotagem. E esse sentimento faz sentido até os dias de hoje, atendendo à mudança, o contexto atual em que vivemos e até as próprias relações que foram estabelecidas, diplomáticas, económicas e até políticas. Eu creio que agora, quer dizer, já entramos numa fase de não retorno, né? Quer dizer, assumiu-se uma posição de tese de sabotagem e defendeu-se durante 30 anos essa tese. Não creio que agora será fácil, um volte-face, quer dizer, de repente mudarem de opinião. Se bem que eu tenho notado, desde que o presidente Nyusi subiu ao poder, no primeiro ano de governação, coincidiu com o aniversário de Mbuzini em outubro de 2015, ao contrário dos anos anteriores, eu não ouvi o presidente Nyusi a falar em voos falsos, em sabotagens, em atos de terrorismo de Estado. E até agora, nestas celebrações que estão em curso, pode ser que eu não tenha seguido com devida atenção toda a comunicação social, mas ainda não detetei uma declaração do presidente Nyusi que vá ao encontro da posição assumida pelos presidentes anteriores, nomeadamente Joaquim Chissano e Guebuza. Não sei se, devido à formação de engenheiro do Sr. Filipe Nyusi, que ele terá uma outra leitura diferente de um aspecto técnico como esse e que não vá nessa conversa do voo falso. É apenas uma interpretação pessoal. Não sei se essa é a razão. Vamos aguardar, ainda faltam alguns dias para o fim das celebrações. Pode ser que, entretanto, o Sr. Filipe Nyusi... João Cabrita, há aqui um aspecto também fundamental que eu não queria deixar de lado. A verdade é que houve também o relatório da Comissão Nacional de Inquérito e que tirou também suas conclusões. Essas conclusões divergem, assemelham-se às conclusões da Comissão Sul-Africana? Não, se formos ler o relatório da Comissão Nacional de Inquérito Sul-Africana, contém o parecer da Comissão de Inquérito moçambicana e soviética. Na parte das conclusões a que cada uma delas chegou, a parte sul-africana e moçambicana, as conclusões são coincidentes. Moçambique corroborou todas as conclusões da Comissão de Inquérito sul-africana, incluindo as causas do acidente. Portanto, não sei porque é que há esta dúvida que se levanta constantemente por parte do governo moçambicano, que não aceita as conclusões da Comissão de Inquérito, quando a Comissão de Inquérito moçambicana corroborou essas conclusões. João Gabriel, quero lhe fazer duas questões que peço que responda em apenas 2 minutos, já estamos mesmo com o tempo já a fugir. Primeiro, acha que é compreendido quando faz intervenções que até certo ponto vão contra a opinião pública comum em relação ao caso Mbuzini? E também gostava de saber de si, se não tem receio de publicar este outro lado, se assim podemos considerar, do caso Mbuzini. Não, quer dizer, o que eu noto é que um acidente de aviação é um aspecto muito complexo, é um aspecto técnico muito complexo, envolve questões que só pilotos, só pessoas ligadas à aviação, à aeronáutica, têm capacidade de interpretar. Isso está fora do alcance da esmagadora maioria das pessoas e, portanto, é normal ler nas redes sociais, em cartas, em jornais, em artigos da própria comunicação social, a mesma versão de que existe um mistério de Mbuzini. Portanto, cada vez que eu escrevo sobre Mbuzini, repare que há sempre um comentário a acusar, já não tanto a África do Sul, mas agora a acusar dissidências dentro da Frelimo como responsável pelo acidente. Portanto, a opinião que eu tenho é que o público em geral não acredita na teoria do acidente, acredita que houve uma conspiração. Creio que isso tem a ver com a nossa história não muito recente, desde que houve um Estado de partido único em que era tudo muito controlado. Portanto, as pessoas foram educadas, cresceram num ambiente fechado em que é fácil manipular a opinião pública, há falta de informação, os dirigentes não falam claramente, portanto, isso dá aso a interpretações das mais díspares, né? Desde a KGB, desde a conspiração
dos generais das Forças Armadas de Moçambique que terão colaborado com o apartheid, desde uma série de coisas. E não tem receio, olhando para aquela minha última questão, não tem receio quando publica ou quando pensa em publicar estas informações? Não vejo que haja qualquer aspecto delicado. Eu não estou... Não é uma questão de receio pessoal. Não estou a acusar nenhum dirigente moçambicano de ter assassinado Samora Machel. Como existe essa versão entre os familiares de Samora Machel, eu não faço essa acusação por receio, porque eu não acredito nessa versão. Portanto, eu acredito piamente nesses factos, acho de interesse. Se eles chocam com alguém, se isso pode provocar reações, nunca considerei isso como um aspecto que me fosse impedir de escrever. João Cabrita, muito obrigado e muitos sucessos. Esperamos pelo livro a publicar próximo ano. E para si, caro telespectador que nos acompanhou durante este momento, agradecemos pela audiência e o próximo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Boa noite.